Graça e paz, queridos, bem-vindos mais uma vez ao nosso canal Chamados à Liberdade. Lembrando sempre que foi para a liberdade que o Senhor Jesus nos libertou. Portanto, vamos permanecer firmes e nunca mais sermos submetidos a nenhum jugo de escravidão. Vamos viver pelo Espírito, de forma alguma satisfaremos os desejos da carne, porque somos guiados pelo Espírito Santo e não estamos debaixo da lei. Pelo contrário, a nossa vida nós escolhemos viver em amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Pratique sem moderação. E a nossa palavra de hoje é sobre Samuel. Como ser Samuel na casa de Eli. Mas antes eu quero deixar claro para vocês por que eu cheguei, a esse estudo, a essa palavra. Nós estamos vivendo dias em que estamos sentindo na pele o esfriamento da igreja. Mateus 24, Jesus falando ali, conversando com seus discípulos, eles perguntam, Senhor, como nós saberemos que está próxima a sua vinda? E Jesus começa a dar alguns sinais para eles. E dois sinais que Jesus fala ali em Mateus 24 é justamente sobre o esfriamento da igreja. Por se aumentar a iniquidade, a violência, o amor de muitos iria se esfriar. E é muito triste, a gente constatar essa realidade hoje dentro das igrejas. Infelizmente, nós sabemos que nem todos os que estão dentro da igreja herdarão o reino dos céus. Nós sabemos que, infelizmente, dentro da igreja, aos falsos profetas, tem pessoas enviadas pelo inferno para estar ali somente para tentar derrubar aqueles que estão de pé. Por isso que Jesus também disse, aquele que está de pé, cuide para que não caia. E ele disse que aquele que permanecer até o fim, esse herdará o reino dos céus. Então a chave para a gente é permanecer, mas a gente está ali nesse meio, a gente não sabe mais quem é o joio, quem é o trigo. Às vezes parece trigo, mas é joio. Às vezes o outro que está lá, que a gente olha as atitudes e pensa, esse é joio, tá tudo errado e tal. Daqui a pouco ele dá fruto e ele não era joio, era trigo, só estava verdinho ainda, Então a gente não tem como julgar e nem devemos julgar. Romanos 2 nos adverte sobre isso. Não cabe a nós querer entender quem é quem, a gente tem que olhar cada um para si mesmo e deixar que o Senhor venha fazer em nós essa obra, essa mudança que é trabalho do Espírito Santo e não nosso. Então que cada um examine-se a si mesmo. E por olhar para mim mesma, em meio a essa questão desse esfriamento, que aliás até por conta desse esfriamento, eu andei assim um tempo meio questionando com Deus algumas situações, algumas coisas que não deveria acontecer, principalmente partindo de lideranças, partindo daquele que deveria ser o pastor que acolhe, que traz para perto ali, de repente você leva um chega para lá. E umas coisas que abalam realmente a nossa estrutura e a gente começa a questionar, será que era mesmo para eu estar aqui? Será que onde surge a frase aí, meu tempo nessa igreja já venceu? Eu entendo, dentro da Bíblia que não existe prazo de validade para a igreja, para denominação, para se ficar aqui ou ali. O que existe é um coração disposto a receber a instrução do Pai, um coração que aceita as exortações, aceita as controvérsias, as coisas que parecem contrárias, mas olha somente para o Senhor, confia somente no Senhor, que é onde a gente vai ver aqui o caso de Samuel na casa de Eli. E aí, como agir, o que fazer, trocar de igreja? Será que seria essa, a opção certa? Vou mudar de igreja, aqui ninguém mais está me dando atenção, vou mudar de igreja. Antes de tudo, a gente precisa entender que aonde nós estamos, a gente precisa estar totalmente conectado com o Senhor. Não importa a denominação A ou a B, mas se você está ali dentro do propósito, cumprindo aquilo a qual o Senhor te chamou para fazer, faça o seu melhor. Eu gosto muito de repetir Colossenses 3, 23 e 24.
tudo quanto fizerdes, façam de todo o coração como para o Senhor, porque é do Senhor que vocês vão receber a recompensa da herança, é a Cristo, o Senhor que vocês estão servindo. Nesse caso, por causa de uma situação dessas, né, a gente passa por altos e baixos, e num desses momentos de baixo, senti assim que eu precisei, né, de uma atenção, de uma palavra, e quando eu fui buscar essa direção, eu recebi uma palavra ríspida, uma palavra, sabe, que deu aquele chega para lá, tipo, tô nem aí para você. E aí o coração começa a questionar várias coisas, né? Porque, tipo, é a pessoa que deveria cuidar de mim. Se essa pessoa não cuidar, quem vai cuidar? O Senhor sempre vai cuidar. Ainda que a tua mãe, né, que te amamentou, te abandone, eu jamais te abandonarei, o Senhor diz. Então a gente tem que sempre olhar para o alto, ainda que todas as pessoas nessa terra dêem as costas para a gente, tem alguém no alto que é acima de todas essas pessoas, e esse alguém nunca vai dar as costas para a gente, pelo contrário, ele está sempre de braços abertos esperando a gente para dar um colo, para poder, eu acredito em você, se levanta, eu te dou roupas novas, sandálias nos seus pés, anéis nos seus dedos, vai lá e faz o que eu te chamei para fazer. Ele já sabia das nossas fraquezas, nossas limitações, quando ele nos chamou, mas ainda assim ele nos escolheu. Então, num desses momentos, né, de baixa, que eu fiquei ali meio oscilando, e agora o que fazer? Será que venceu a minha validade aqui, é para eu trocar de lugar? E aí o Senhor, na verdade, estava me entregando ali um livro, né? Eu vou deixar aqui embaixo o link para vocês. Menos eu te amo e mais amor. Hoje em dia é muito fácil dizer eu te amo, né? Tá muito na moda dizer, ai, como eu te amo, meu querido, eu amo tanto a sua vida, poxa, você é uma bênção, como eu te amo. E a gente canta louvores que ama o irmão e abraça o irmão e cumprimenta o irmão. Mas na prática, tem hora que isso não acontece, e é a prática que vai mostrar se realmente é. Não é só de palavras, né? E por isso esse título do livro, Menos eu te amo e mais amor. Porque só falar eu te amo, mas agir sem essa demonstração, não vale a pena. Jesus não falou eu te amo para ninguém dentro da Bíblia, pelo menos não está relatado aqui, ele chegando para o discípulo e falou, ô Pedro, eu te amo, ô Tiago, eu te amo. Né? A gente não vê essa declaração. Ele fala que ama a todos, que veio para fazer a obra do Pai, que é por amor, ele expressa esse amor. E como que ele expressa esse amor? Com atitudes. Ele sai, ele cura, ele prega, ele ensina o caminho, ele mostra com a própria vida como se faz, ele lava os pés dos discípulos e depois ele vai para uma cruz, ele se entrega, né? Ele passa por todo aquele sofrimento para mostrar que realmente ele ama. E às vezes a pessoa que está próxima da gente, que deveria cuidar e está também mostrando este amor, vivendo este amor, não faz. E aí, o que fazer? Abandonar, sair do lugar onde o Senhor te plantou? Não, tem que orar, né, Senhor? Tô triste, precisei de um cuidado, não tive esse cuidado, mas eu sei que o Senhor está me vendo, então fale comigo. E nesse momento em que eu fui aos pés do Senhor, né, poxa, você ouviu, né, tô quase um ano aí tentando esse momento para poder falar, e quando finalmente é para chegar esse momento, a pessoa não tem tempo, é rápido, 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 tem outras coisas para fazer. Então, assim, não tem demonstração de amor, sabe? A pessoa não para te ouvir. Mas e aí? Eu vou ficar triste? Vou sair da igreja por causa disso? Vou desviar? Vou pro mundo? Que culpa o Senhor tem? Ou pior ainda, né? Eu saindo e desviando, eu estou colocando a minha salvação em risco. O Senhor continua sendo o Senhor, Ele vai continuar sentado no trono, Ele vai continuar me amando, mas Ele não vai interferir nas minhas escolhas. Se eu escolho desviar, sair para o mundo, eu estou jogando fora todo o sacrifício que Jesus fez por mim, eu também estou ignorando o que Jesus fez por mim. Como eu vou querer agora reivindicar porque alguém não me atendeu, se na primeira dificuldade eu dou as costas porque Jesus fez por mim também e tô nem aí porque o Senhor fez, eu não pedi para o Senhor fazer nada. Então a gente se joga a caminho do inferno, né? E pela misericórdia do Senhor, Ele tenta nos resgatar e nos trazer de volta. E aí vai do nosso coração ser voltado ou não para Ele, de aceitar esse chamado para voltar para Ele. Mas nesse momento em que eu fui questionar com o Senhor, poxa, eu precisava tanto, o Senhor sabe das questões, e não são questões pessoais, são coisas a ver com o ministério, como que eu não tive essa atenção e aquilo me feriu por um tempo. E o Senhor falou, escreve sobre isso,
né? E aí veio esse livro, Menos Eu Te Amo e Mais Amor, onde Jesus fala do esfriamento da igreja, fala dessa última hora, com o tempo abreviado, as pessoas correndo, cada um querendo fazer muita coisa em pouco tempo, e acaba que aquilo que realmente é necessário as pessoas estão desperdiçando. Assim como Jesus disse para Marta, né? Marta, Marta, muitos são os afazeres, mas só uma coisa é necessária e Maria escolheu a boa parte, isso não vai ser tirado dela. Então que a gente também tenha esse coração de Maria, que no momento, em vez de pensar, fui ofendido, não me deram atenção, ninguém tá nem aí para mim, vou mudar de igreja. São seres humanos, vão agir da mesma forma, cada um correndo. A hora é essa, é o final, e deveriam estar correndo para o Senhor, mas estão correndo atrás de vento, como diz Salomão, né? Mas aí o Senhor veio e me deu esse livro, tá aqui embaixo no link. Se você tiver interesse, entra lá, é baratinho, né? Um lanche aí, o valor de um lanche, você vai ter um alimento do céu para sua vida. E o Senhor fala o que fazer numa hora dessa, num momento desse. Então tá lá, Menos Eu Te Amo e Mais Amor. E agora, voltando para Samuel, né? Como ser Samuel na casa de Eli. Estamos vivendo os nossos últimos dias nessa terra. Nós estamos vendo as profecias se cumprindo. Pais contra filhos, filhos contra pais, nação contra nação, reino dividido. Nós estamos vendo, presenciando. É triste, isso dói, isso nos fere de alguma forma. Mas o que a gente nunca pode perder é o foco de para onde estamos indo. Não somos dessa terra. João 17, o Senhor Jesus orou ao Pai e pediu: Pai, faça com que eles sejam um, assim como eu e o Senhor somos um, para que o mundo creia que o Senhor me enviou. E essa unidade no corpo é que está faltando. O que o Senhor diz é que a gente precisa estar com a mente ligada a Ele, olhando para Ele. Andem em paz com todos e busquem a santificação, sem a qual ninguém verá o Senhor. É atrás da santificação que nós precisamos correr para ela, olhar para ela, se santificar cada dia mais, abrir mão das coisas do mundo, porque nós não somos do mundo, nós estamos no mundo. Né? Jesus fala também nesse João 17, ele fala com o Pai a respeito ali dos seus discípulos: Pai, todos que o Senhor me deu estão aqui, ninguém se perdeu, a não ser aquele filho da perdição, né? Que ele próprio escolheu o caminho, mas outros estão aqui. E eu não peço que o Senhor tire eles do mundo, mas proteja-os no mundo. Então, nós não somos daqui, nós estamos a caminho da nossa verdadeira casa. Nós não podemos ficar nos contaminando com as coisas daqui da terra. Então começa no primeiro livro de Samuel, capítulo 2, versículo 35. Depois que o Senhor falou, né, com Eli, que estaria retirando ali o sacerdócio da família dele, o Senhor fala assim para Eli: levantarei para mim um sacerdote fiel, que agirá segundo o meu coração e o meu pensamento. Essa palavra te lembra alguém? Encontrei Davi, um servo fiel, alguém que vai fazer tudo segundo o meu coração. Deus tinha Davi, né? A gente até hoje prega sobre isso. Davi foi o homem segundo o coração de Deus, mas Samuel também foi. E o mais lindo nessa história é que Samuel foi ungir Davi. Olha que lindo, Samuel veio antes. E o Senhor disse que encontrou alguém que agirá segundo o seu coração, assim como Davi. Então essa unção de Samuel sobre Davi, né, que seria para o rei, no próximo rei de Israel, ele também foi ungido com esse coração fiel ao Senhor, dedicado ao Senhor, temente ao Senhor, e que faria segundo o coração de Deus, os pensamentos de Deus. E aí começa uma conexão muito forte entre Samuel e Davi. Mas aqui nós estamos falando de Samuel na casa de Eli. E vamos, né, aqui, quando Deus fala isso, logo ali no começo, Samuel ainda era um menino. O começo da história, Samuel 1, a gente vê que Eucana era o pai de Samuel. E ele tinha duas esposas, Penina e Ana. Penina já tinha filhos, Ana era estéril, não podia ter filhos. Mas Ana, todos os anos, quando eles subiam para adorar, para sacrificar ao Senhor,
Ana chorava porque ela queria muito um filho e ela prometeu ao Senhor que se ela tivesse esse filho, ela entregaria para servir diante do Senhor. E um dia, né, Eli estava sentado e via Ana ali tão cedo, chorando. Ela não falava alto, ela só balbuciava, né? E ele achou até que ela estava embriagada. E ele fala, como pode essa mulher, essa hora da manhã, já está embriagada? E Ana, eu vejo nela ali o coração daquela mulher cananeia, quando ela chega pedindo para Jesus e ajudar a filha, e Jesus fala que não é lícito tirar da boca dos filhos para dar aos cães. E aquela mulher se humilha mais um pouco e ela diz, mas Senhor, até os cães comem das migalhas que caem da mesa, né? Então, eu tô aqui comendo essa migalha e eu sei que o Senhor pode. E Jesus elogia a fé daquela mulher. E ele falou, pode ir, que né, a sua fé libertou sua filha. E a gente vê isso, esse mesmo coração em Ana, né? Porque Eli aqui estava acusando, você está bêbada essa hora da manhã, né? Fazendo um mau juízo de Ana, uma mulher bebendo a essa hora da manhã e ali no templo. Mas Ana, ela se humilha, aquele coração que quer mesmo algo de Deus, que sabe que só Deus pode entregar para ela o que ela quer. E a Ana lhe desce, como aquela mulher cananeia também, a Ana desce. E a Ana fala, essa tua serva vem pedindo a Deus por um menino. E eu creio que o Senhor pode fazer. Então Eli abençoa a Ana. E ele diz que seja feito, né, conforme você está pedindo. E no ano seguinte, a Ana já não sobe mais para ir adorar, porque ela estava de resguardo, né? Nasceu o bebê, já estava com Samuel nos seus braços. E Eucana vai, né, só com Penina. E mais ou menos a Bíblia diz que quando o menino desmamou, Ana levou para Eli, para que ele servisse diante do Senhor. E há especulações quanto à idade de Samuel, qual a idade que Samuel tinha, né? Tem gente que fala que é 3 anos, 4, 5, mas é aceitável entre 3 e 6 anos. Eu, particularmente, penso que seria aos 3, por causa do cordeiro, né? Que algumas versões dizem que ela levou 3 cordeiros de 1 ano, e outras versões dizem que ela levou 1 cordeiro de 3 anos. Então eu penso que esses 3 cordeiros, ou esses 3 anos, era para simbolizar cada ano que ela deixou de subir, né? Porque ela estava em casa com o menino. E então são 3 anos de Samuel, é o que eu entendo, tá? Se alguém pensa diferente, não tem problema, mas é assim o que fez mais sentido para mim. Então agora a Ana vai lá entregar o filho, né? Deixar com aquele sumo sacerdote, para que o menino seja ensinado também como ser um sacerdote na casa do Senhor, para que ele sirva ao Senhor no seu tempo integral. E a Ana vai lá e entrega, né? Aquele presente que ela pediu tanto para Deus, que ela esperou tantos anos, chorou tanto por aquela criança, e agora vai levar lá para entregar. No primeiro livro de Samuel, no capítulo 3, deixa claro ali que Samuel, ele dormia dentro do Santo dos Santos, onde ficava a arca do Senhor. Se a gente for ver, quando o Senhor instituiu ali a fundação do tabernáculo, foi dada diretrizes, tinha ordens ali para ser cumpridas, não era qualquer pessoa que podia entrar, não, qualquer pessoa não poderia tocar naquelas coisas. A Arca da Aliança, se alguém olhasse para ela que não fosse o sumo sacerdote, né, os sacerdotes já preparados ali para cuidar dela, morreria. Mas Samuel foi dormir perto da arca, né? Aí já fica uma coisa assim, mais perto de Deus. Samuel foi para mais perto de Deus. Samuel foi para perto da presença de Deus. Ele dormia aos pés do Senhor, literalmente ali aos pés da arca. Então já começa por aí como ser Samuel na casa de Eli. Só que a Bíblia nos diz por que Deus tirou o sacerdócio da casa de Eli. Eli tinha 2 filhos, Ofni e Finéias, e esses 2 eram terríveis quanto a pecar diante do Senhor. E Eli nada fazia quanto a isso. A gente vê uma vez Eli chamando a atenção deles e falando: por que vocês fazem isso? O povo todo está falando e tal, mas ele não deu aquela exortação: olha, vocês não vão mais entrar lá. Não pode ser assim, vocês estão proibidos de pisar. Ele não teve essa autoridade. Então, a primeira coisa que me chamou a atenção foi por quê?
Na primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 15, no versículo 33, diz assim: as más companhias corrompem os bons costumes. Então, quando a gente lê, né, que as más companhias corrompem os bons costumes, e a gente olha para a vidinha de Samuel, que ele começar a sua vidinha, né, a desenvolver na presença de Deus, e você olha o ambiente para o qual Samuel estava sendo levado, a primeira coisa que me veio à mente, se era o meu filho, eu não entregaria para ele. Naquelas condições onde todo o povo já estava falando a respeito que os filhos de Eli estavam sem freio, né, fazendo tudo aquilo, tudo errado e cheios de pecado perante ao Senhor, eu não deixaria o meu filho, meu primeiro filho, minha preciosidade, que eu tanto orei por ele, entregar para esse ambiente. Porque, afinal de contas, o desejo do coração de Ana é que o filho servisse perante o Senhor. Pelo menos aos nossos olhos, o exemplo que ele teria dentro daquela casa não iria fazer dele um grande sacerdote, um homem temente a Deus, né? Pelo contrário, ele iria seguir os caminhos do filho de Eli, que estavam ali sem repreensão, fazendo o que queriam fazer, tudo de errado diante do Senhor. Porém, nós temos um Deus zeloso, aquele que visita a iniquidade dos pais nos filhos até a terceira e a quarta geração, que também ele fala que ama e ele cuida aqueles que o servem, né? E ali ele abençoa até 1000 gerações destes. Então, sim, o Senhor já estava vendo ali as iniquidades da casa de Eli, mas Deus também já estava com as mãos preparadas sobre a vida de Ana, uma mulher fiel, dedicada, zelosa, e ele trataria com bondade até 1000 gerações de Ana. Então a gente vê a fidelidade de Deus ali na casa de Eli, mas na vida de Samuel. E aí a pergunta, né, que é o título do nosso tema de hoje, como ser Samuel na casa de Eli, também pode ser como não se corromper na casa de Eli. Como não nos corrompermos no meio em que nós estamos, quando as pessoas à nossa volta, que deveriam estar nos direcionando para a cruz, nos direcionando no caminho da verdade, essas pessoas oscilam, né, de um lado para o outro e às vezes nos deixam até um pouco confundidos. Será que Deus realmente não se importa? Mas a história de Samuel vem nos dar essa resposta e por isso estou aqui hoje para compartilhar isso com você. Uma das coisas, né, que eu comecei a pensar, como assim que Samuel foi blindado, mesmo estando nesse ambiente, ele não foi contaminado? O que faz com que uma pessoa não se contamine, mesmo estando num ambiente totalmente desfavorável? E aí eu coloquei aqui algumas questões. A primeira é essa. 1 Samuel, né, no capítulo 1, verso 11, Ana faz um voto de Nazireu ao Senhor quanto à vida de Samuel, né, de dedicar esse filho ao Senhor. Então parece que isso poderia causar uma certa blindagem na vida de Samuel, já que ele já foi consagrado ao Senhor desde, né, antes mesmo de ser gerado, já tinha esse desejo da mãe que ele fosse um homem de Deus. Isso seria o suficiente para que ele não fosse contaminado com as coisas desse mundo? E sim, parece que esse voto é uma garantia de blindagem. No entanto, se a gente olhar para Juízes, no capítulo 13, no versículo 5, a mãe de Sansão também fez esse voto, e aliás, foi Deus quem requereu dela esse voto. O menino tem que ser nazireu desde o ventre. E ela fez esse voto, se absteve de algumas coisas para que o seu filho já fosse uma pessoa santa, separada desde o ventre. No entanto, como a gente, né, pode ver na história de Sansão, e que está no vídeo aqui embaixo, vocês vão ver que Sansão não se manteve blindado assim como Samuel. Sansão teve sim suas oscilações e ele errou bastante diante do Senhor, como a gente pode ver na história. A segunda coisa que eu pensei, né, que poderia ser como uma blindagem para que a nossa mente não fosse contaminada pelo ambiente que a gente vive, seria carregar um nome de peso, um nome de alguém que foi santo. Então, se eu tiver esse mesmo nome, isso vai me ajudar a blindar a minha mente? E a resposta é não. E a gente vê exatamente na família de Eli,
porque ele tem um dos filhos chamado Finéias. E se nós olharmos para trás um pouquinho na história, Finéias foi o filho de Eleazar, que era filho de Arão, né? O primeiro sumo sacerdote. Eleazar assumiu o lugar do pai, e agora o filho Finéias assume junto com ele o sacerdócio e está sempre ali servindo, ministrando perante o Senhor. Só que o primeiro Finéias teve uma atitude muito diferente do segundo Finéias. Porque o primeiro Finéias, quando viu o povo se corrompendo lá diante de Baal-Peor, né, na história lá de Balaão, que a gente também já conhece, e o povo acaba por se corromper mais uma vez e começa a se prostituir com as mulheres daquele lugar e participar das festas idólatras e se dobrar diante dos deuses daquele povo. Deus manda uma praga em cima do povo, né, do povo de Israel. E a palavra diz que ali Moisés, né, os outros líderes estavam chorando diante do Senhor, pedindo uma solução para aquela questão toda, para que Deus parasse com aquela praga. No entanto, Finéias, filho de Eleazar, ele percebe que um daqueles homens do povo de Israel, ele entra para dentro da tenda com uma mulher daquela terra. Ele foi se prostituir com ela em plena luz do dia, e entraram para dentro da tenda, enquanto estava acontecendo uma praga para o lado de fora. E Finéias viu. E a palavra diz que Finéias ficou tão indignado com aquela situação que ele passa a mão numa espada, ele entra na tenda e ele atravessa os dois. No momento que os dois estavam lá, né, um sobre o outro, Finéias atravessa esses dois e mata esses dois. De tão repugnante que ele sabia que isso estava diante dos olhos do Senhor. E por causa disso o Senhor o elogia. E o Senhor faz com ele uma aliança perpétua. O Senhor cessa com a praga e diz diante de todos: Finéias me agradou com a sua atitude. Está lá em Números 25, do 6 ao 13. E Deus faz ali uma aliança perpétua daquele sacerdócio que se manteria. E aí a gente acredita, né, que chegou aqui até a família de Eli. Só que agora o segundo Finéias tem as atitudes que o povo tinha naquele lugar. Então essa resposta da segunda questão aqui também é não. Eu carregar o nome de alguém que foi santo, de alguém que, né, foi aprovado por Deus, não faz com que eu também seja. Então está também derrubada essa tese: coloque um nome de santo no teu filho porque ele também vai ser santo. Não. A gente sabe, né, tem afirmações que o nome influencia no caráter da pessoa, né? A gente vê biblicamente isso, Deus mudando ali o nome de Jacó para Israel, né, de Abrão para Abraão. Ele muda os nomes porque, de uma certa forma, esse nome traz sim uma influência. Mas um caráter cristão e um coração temente ao Senhor é que vai fazer toda a diferença. Então, só colocar um nome santo, mas essa pessoa não ser orientada, não ser exortada, né? Ela precisa ser tratada, cometeu o primeiro erro. Se tivesse sido podado logo ali no primeiro erro, não teria dado sequência. Né? E a gente consegue ver aqui que ele falhou nessa parte porque ele deixou os filhos à vontade, né? O sacerdócio é perpétuo, vamos fazer do nosso jeito. E não é do jeito de Deus. Existe uma regra, existe uma palavra. A gente tem, né, a nossa Bíblia como manual de fé e de prática. E é o que está ali que vale. Não é a modernidade de hoje, mostra que já não é mais bem assim. É bem assim, sim, é exatamente como está escrito. Porque o nosso Deus é o mesmo Deus ontem, hoje e será sempre. E o que ele falou permanece, não muda. Né? Céus e terras passarão, mas as minhas palavras não vão passar. Então, ter somente um nome de peso e manter qualquer atitude de qualquer jeito também não vai te manter blindado, não vai te manter incorruptível. O terceiro ponto: você só está no meio de pessoas que servem a Deus, que amam a Deus, que cometem sim suas falhas, mas se arrependem. Isso também, só isso não te dá essa blindagem. A gente pode ver na história de Judas, né? Ele chega ali junto com os discípulos, ele serve ao Senhor Jesus, ele come na mesa com Jesus durante 3 anos e meio.
ele participa desse ministério, né, desse evangelismo que se iniciou ali, mas o coração dele estava voltado mais ao dinheiro do que ao Senhor. Então, quando o Senhor nos orienta, não andem ansiosos pelas coisas desse mundo, que é a vez de comer, de beber, de vestir, porque essas coisas, essas preocupações, isso é ligado ao Deus Mamon, que é o Deus do dinheiro. Quem anda preocupado com essas coisas está servindo ao Mamon. Por isso o Senhor Jesus nos orientou, não fiquem preocupados com isso, mas busquem primeiro o reino. Então, só estar no meio de pessoas, né, fiéis ao Senhor também não é uma chave de blindagem, porque Judas estava no meio ali entre, né, os 11 e comendo e dormindo junto com o Senhor Jesus, mas isso para ele não foi suficiente, porque ele não amou o Senhor com todo o seu coração, com toda a sua força, com todo o seu entendimento. Ele amava mais o dinheiro, ele estava sempre preocupado com as coisas deste mundo e não preocupado com as coisas do céu. O quarto ponto, também ser um estudioso da palavra, conhecer a palavra, falar da palavra com desenvoltura, com toda a coerência, né? É joia, é muito bom ter esse conhecimento. Porém, só isso não faz com que sejamos blindados, não faz com que não nos contaminemos com as coisas desse mundo. A gente tem como exemplo a vida dos fariseus. Eram os doutores da lei, eles sabiam, conheciam todo o Antigo Testamento, eles discutiam a respeito, eles pregavam como se teme ao Senhor, como se honra ao Senhor. No entanto, o que Jesus disse a respeito destes homens? Jesus disse, façam o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem. Que coisa triste. Nós termos unção, a gente fazer coisas em nome do Senhor, não nos dá garantia de céu. Ela vai abençoar pessoas aqui na terra, ela vai nos tornar famosos aqui na terra, porque afinal de contas eu tenho um dom e as pessoas desejam que eu esteja naquele ambiente porque eu tenho algo a oferecer. Esse dom, na verdade, não vem de mim, ele vem de Deus. Deus me deu e vai continuar me usando até alcançar o propósito que ele tem com outras pessoas. Mas, no entanto, isso não me dá garantia de vida eterna, né? Porque ali Mateus 7 diz, muitos chegarão para o Senhor Jesus naquele último dia e dirão, mas Senhor, em teu nome eu curei enfermos, eu preguei, eu expulsei demônios, eu fiz tanta coisa. E Jesus vai dizer, apartai-vos de mim, vós que praticais a iniquidade. E o que é a iniquidade? É aquele pecado que você se esforçou para tornar ele uma coisa nada a ver. Sabe, a iniquidade é aquele seu pecadinho de estimação, isso não é errado. Você foi contra a orientação da palavra e você ensinou outros a praticarem esse pecado porque você achou que não estava errado, não queria abrir mão desse prazer da carne. Então você começou a pregar que isso não era errado. E você não só praticou a iniquidade, como levou muitos a praticar com você. O que não inocenta esses muitos que vão atrás destes, né? Porque a Bíblia manda cada um examine-se a si mesmo. A gente tem a Bíblia nas nossas mãos para a gente estudar, a gente está aqui para ler. E as coisas que eu renuncio, que eu abro mão e que eu prego e digo não façam, porque a Bíblia não dá respaldo para que se faça. Isso não são coisas do céu, isso são coisas terrenas. Isso se chama zelo pela palavra. E o Senhor sabe que isso eu tenho. Eu estou aqui para agradar o meu Senhor, para levar esse evangelho que Ele me confiou. Tanto para vocês aqui através da palavra, né, através da minha oratória, como também lá no meu outro canal, Bíblia em Libras, onde eu também ministro ali para os surdos em língua de sinais, a fazer o que é certo, aquilo que a Bíblia nos orienta. Ah, mas hoje o mundo mudou, mas a Bíblia continua a mesma. A Bíblia não muda. E diante disso, né, dessas questões que a gente tem aí todos os dias na nossa vida, né, a gente vê o evangelho modernizando demais, ficando carnal demais, mundanizado demais, e a gente começa a questionar, porque às vezes você olha para a Bíblia, você olha o que está à sua volta e começa a confrontar.
o que era para te trazer paz, te trazer um conforto, começa a te trazer um desconforto, porque parece que você não está mais se adequando ao ambiente que você está, né? E numa dessas questões, entre eu e Deus somente, o Senhor me disse essa frase: como ser Samuel na casa de Eli, né? Ou como não me corromper com as coisas, principalmente nessa última hora que tá os pratos cheios aí, muito fartos e muito fácil. Na primeira carta aos Tessalonicenses, Paulo diz: examinem tudo e retenham o que é bom. Então esse tem que ser o princípio da nossa vida. A gente pode olhar o que está sendo oferecido, mas põe na balança, põe à luz da Bíblia, coloca perante o Senhor: isso está vindo do céu ou isso está vindo da terra? Ah, mas fazer as coisas da terra é errado? Se for levar o seu irmão a pecar, sim. Se vai escandalizar, sim, é pecado. Porque Romanos 14 fala que se você fizer o seu irmão tropeçar, você já está em pecado. Então, Paulo ali está falando até sobre comer carne. Se eu comer carne e vai escandalizar o meu irmão, eu não vou comer. E por que a gente não pode abrir mão dessas coisas por amor, né, das vidas que a gente está para cuidar? Não, a vida é minha, eu faço do meu jeito e é isso. E o outro, se não faz, problema é dele, ele é careta. Então nós estamos num momento muito delicado da igreja, onde nós estamos vendo pessoas se levantando para defender coisas mundanas, mas existe ainda um povo, né, que a gente até ironicamente está sendo chamado de puritanos, que a gente entende que não é para fazer, não é para se misturar. E aí fica uma coisa assim que parece que a própria igreja está dividindo, tá sendo dividida. Mas a palavra do Senhor diz lá em Mateus 25, a parábola das 10 virgens, e essa parábola é sobre a igreja. A metade dela vai ficar. A metade dela não tem azeite. E quando se fala em azeite, se fala de óleo, se fala de Espírito Santo, se fala de santidade. Tá faltando santidade em metade da igreja. O mundo já vai ficar, mas metade da igreja também vai ficar de fora. Por isso Jesus disse que muitos são chamados, mas poucos os escolhidos. Poucos são os que entram pela porta que é estreita, o caminho apertado. São poucos. O próprio Senhor Jesus disse. E aí eu escolho fazer parte dessa minoria. E essa minoria acaba que, de uma certa forma, ela começa a sentir o peso, das acusações, da ridicularização da grande maioria. Porque nós somos a maioria e a maioria entende que é assim. Só que diante da palavra de Deus, quem vai entrar no céu é a minoria, não é a maioria. Estão me acompanhando? Seja a minoria. Faça renúncias, tome a sua cruz. Tomar a nossa cruz significa a gente abrir mão das coisas, dos prazeres da carne, das coisas deste mundo e a gente focar nas coisas do céu. Isso significa tomar a nossa cruz. Então, para a gente fechar nesse contexto de como não se contaminar estando na casa de Eli, a gente viu vários fatores aqui que isolados não é isso que vai nos blindar, que vai nos manter afastados dessa contaminação, mas eu penso que é o conjunto de todas essas coisas. Ter um bom nome, sim, é claro que vai te ajudar, mas você ser uma pessoa correta também diante de Deus, e você também sim ser instruído por Jesus, como no caso de Judas, são vários fatores. A gente fazer as coisas que a Bíblia nos orienta e não o que as pessoas que estão transformando a graça do Senhor em libertinagem estão pregando, mas seguir a palavra, que é o que o próprio Senhor Jesus está dizendo. E um ponto principal que me chamou a atenção aqui está em Samuel 3,3, que diz assim: Samuel dormia no Santo dos Santos, junto à Arca de Deus. O lugar da Arca de Deus é um lugar de pureza e de santidade. A gente sabe, quem lê a Bíblia, quem estuda, sabe que se passasse aquela cortina em pecado, ia morrer diante do Senhor. A gente vê que lá atrás, os filhos de Arão,
Eles passaram 7 dias sendo consagrados para começar o sacerdócio. E ficaram 7 dias dormindo e comendo dentro do tabernáculo. Mas no 8º dia, Nadab e Abiú chegaram diante de Deus com fogo estranho. Eles não estavam fazendo o que Ofni e Finéias estão fazendo aqui. Eles não estavam se prostituindo, eles não estavam comendo da melhor comida. Eles simplesmente levaram um fogo diante do Senhor que não era o que o Senhor tinha pedido. E por causa disso, os dois morreram fulminados diante de toda a congregação. Por que o Senhor fez isso? Parece tão mal, né? Parece assim tão sem misericórdia. Mas o Senhor tinha acabado de dar ordem. Eles passaram por 7 dias de santificação. E no 8º dia, eles vêm e cometem essa falta. Não era para fazer, está fazendo algo que Deus não mandou, você está em pecado. Eles fizeram algo, mas é para o bem do povo. Mas Deus não mandou, e se Deus não mandou também é pecado. Faça somente, se limita a fazer somente aquilo que o Senhor te chamou para fazer. Não queira fazer além, para que você não venha morrer espiritualmente. Hoje a gente não morre mais fulminado dentro de uma igreja. Mas a gente sente sim o peso da morte espiritual. A pessoa começa a ficar fraca, começa a ficar fria e começa a reclamar e o louvor não está mais legal e as pregações estão assim e tal e aquilo ali está assim, o irmão lá. Porque já está frio. Morte espiritual. Então Samuel dormia diante da arca, num lugar de pureza e de santidade. E aqui eu venho abrir um parênteses. Dormir diante da arca. Não vou nem falar do nosso dia a dia, no que como se passa durante o dia, mas à noite. A gente chega, toma um banho, come alguma coisa e quer dormir. Como tem sido a nossa hora de dormir? Será que nós temos nos colocado diante da arca para dormir? Você coloca ali de repente uma pregação no seu celular, um louvor para ficar tocando enquanto você vai entrar no seu sono. Ou para quem não gosta de barulhos, você faz somente a sua oração, chama a presença do Senhor e os anjos para o seu ambiente e fecha os olhos e dorme. Como tem sido o seu momento de dormir? Porque a gente fecha os olhos e o nosso corpo relaxa. E a gente, nesse momento, está com a guarda baixada. Mas o inferno não dorme. Essa hora é a hora que as pessoas têm pesadelos, têm ataques na alma, no espírito, até mesmo no físico. E aí, como você tem se colocado para dormir? Você tem entrado no esconderijo do Altíssimo para dormir? Ou você está dormindo de qualquer jeito e tipo, vou só deitar e dormir, eu sei que Deus está me guardando? Samuel buscava a presença de Deus na hora de dormir, um lugar de pureza e de santidade. E essa eu penso que é a chave principal para nos manter incorruptíveis na casa de Eli. Manter a pureza e a santidade. Mas fulano fez, o pastor fez, o outro lá fez e aqui também fez. Mas o que a palavra diz? Eu estou em paz com isso? Eu lá no meu íntimo, eu acho que isso é errado, mas só porque todo mundo está fazendo eu vou fazer? Porque se lá no seu íntimo você está sentindo que é errado, não faça. O Espírito Santo está te avisando, não faça. Não siga a porta larga, onde que a maioria está caminhando para ela. Olha para o outro lado, na porta estreita, o caminho apertado. A gente precisa de renúncias, deixar coisas, porque é apertado esse caminho. Então, um lugar de pureza e de santidade é o que o Senhor espera de nós nessa última hora. Pureza e santidade. No capítulo 2, no versículo 26, também a palavra de Deus nos diz que o menino crescia em estatura e em graça. Como lá no Novo Testamento fala a respeito de Jesus, e o menino crescia em graça, em sabedoria, em estatura. Samuel crescia da mesma forma que Jesus crescia, você está entendendo? No mesmo espírito, no mesmo temor do Senhor, na mesma dedicação, na mesma pureza e santidade. Tem muito mais coisas nesse caderno, são muito mais páginas de anotações, mas o que eu quero deixar aqui hoje pra gente, e lembre-se, unção não leva ninguém para o céu. A santidade sim, sem ela ninguém verá o Senhor.
Então olhe para você agora, nesse momento, fala como um santo do Senhor. O Senhor faria essas coisas que eu estou fazendo? O Senhor comeria as coisas que eu como? O Senhor falaria as palavras que eu ando dizendo? O Senhor contaria as piadas que eu conto? O Senhor agrediria o seu corpo da forma que eu tenho agredido o meu? Então, como ser Samuel na casa de Eli? Mantendo-se puro e santo. A pureza e a santidade vai nos livrar de muitos males desse mundo, vai nos livrar de contaminações deste mundo. E nós estaremos agradando o coração do Senhor, e nós estaremos escondidos ali no esconderijo do Altíssimo. Você receba essa palavra vinda do céu para o seu coração. Se você também estava aí com suas dúvidas, suas indagações de como fazer, eu tô vendo todo mundo se corrompendo, as coisas, né? E é isso, e vai ficar cada vez pior, tá escrito na palavra. Mas aqueles que perseverarem até o fim receberão a coroa da vida. Então nós precisamos permanecer até o fim. Permanecer nessa palavra, permanecermos na verdade, permanecermos puros e santos. Sermos santos porque o nosso Senhor é santo. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima. Fiquem com Deus.